né, o que disse que vai acontecer. Enfim, tem todo o drama, o momento que ela está vivendo. Sim. A gente tem que levar isso em consideração, mas enfim, vamos aguardar. Agora sim, imagens aí da chegada do Guerreiro no Peru. A saída dele, mostramos a entrada para o embarque com o nosso repórter Juliano Lima, e aí o momento em que o Guerreiro chega na capital peruana, uma multidão esperando pelo Guerreiro. Então, uma recepção extremamente carinhosa, né, para abraçar o Guerreiro, o principal jogador da seleção peruana. Evidentemente, a imprensa toda aguardando para ouvir o que tem a dizer o Guerreiro, o momento mais difícil da carreira dele, momento mais delicado. Eu citei aqui, logo que saiu o primeiro julgamento em que ele foi suspenso, eu comecei a fazer contas com relação à idade dele e o tempo que ele ficaria afastado. Quando ficou afastado até semana passada, eu falei, não, perfeitamente, tem contrato com o Flamengo, volta a jogar. Mas e agora? Quanto tempo ele fica afastado? E a idade dele que vai avançando? Será que continua jogando futebol, Eugênio e Ribeirão? Olha, em alguns momentos esse tipo de situação faz o jogador querer dar a volta por cima, né? Dar uma virada de novo na carreira. Dá um exemplo de que ele ainda pode ser o jogador importante que ele já foi durante muito tempo para os clubes onde ele passou, para a seleção do Peru exatamente. Apesar da idade mais avançada, é um jogador que tem, né, na questão física, acho que até uma vantagem. Ele não tem tantas lesões graves assim, tem uma ou outra na carreira, mas durante toda a carreira dele não foram tantas as lesões assim. Então, quem sabe ele não possa voltar justamente para dar essa resposta, porque essa indignação pode se transformar em motivação para ele retornar depois. Tomara que tenha força suficiente para isso e a gente encarar com realidade e idade também, que dê condições dele jogar em alto nível, que é o caso do Guerreiro, né? A gente está vendo muita emoção nisso daí, né? Porque é uma situação que gera essa comoção, é um ídolo e sempre as pessoas vão torcer pelo ídolo, vão ter essa tendência a observá-lo como sempre como inocente, pena dele, etc, etc. Vamos sair um pouquinho disso, vamos analisar a situação mais friamente. Como você falou, dificilmente o Peru vai longe na Copa do Mundo, a seleção peruana deve ficar no meio do caminho. O Guerreiro não vai participar. Acho que para o futuro dele, para a imagem dele no futuro, já que o grande público peruano nunca vai aceitar que ele é culpado, ele entra para a história como um mártir do futebol. Se ele tivesse ido para a Copa do Mundo, então ele vai ser eternizado na história do futebol peruano como um jogador que no melhor momento da sua carreira do futebol peruano não teve a permissão para jogar o futebol dele e talvez por causa disso já há uma justificativa para o Peru não fazer uma grande campanha na Copa do Mundo. Para ele, individualmente, é claro que é um momento de dor, de tristeza. Agora, mas se a gente pensar a médio e longo prazo, a imagem dele vai ficar perpetuada na seleção peruana como alguém que poderia ter levado a seleção mais longe na Copa. Mas ele pode ficar marcado também, talvez ele não queira isso, Eugênio, de ficar marcado como o cara que abandonou a carreira com um caso de doping. Mas ele vai voltar de doping e acabou encerrando a carreira dessa forma. Para mim, também seria uma forma de ele terminar por baixo a carreira dele. Então tem esses dois lados, na minha opinião. Mas ele vai voltar, ele não vai parar não. Ano que vem ele volta. Claro, pode ser que não jogue no mesmo nível, mas ele vai jogar ainda mais 1, 2 temporadas e tem coisa a fazer. Legal. Bom, vamos fazer o seguinte, abrindo espaço aqui no nosso telão para notícias do Flamengo, tem o Emelec pela frente. Então, Flamengo, o atual time do Guerreiro, sem o Guerreiro, com a Carol Patati, que está no Ninho do Urubu e traz informações ao vivo para a gente. Aliás, Carol, a questão de, se eu não estou enganado, 15 dias, nós estivemos juntos aqui na redação e você se debruçou, né, nesse caso do Guerreiro, para trazer informações, e as informações acabam chegando até num tom de otimismo com relação à carreira dele. Mas, enfim, está suspenso. Boa tarde, Carol.
Oi, Prieto, boa tarde para você, boa tarde, Ribeirão, Eugênio, muito boa tarde a todos que estão ligados conosco. Olha, eu vou começar falando sobre o clima aqui no Flamengo. Realmente, entre os jogadores, um clima de bastante pesar por essa decisão, né? Com todos aqueles que a gente conseguiu conversar, realmente a sensação é essa. Inclusive o Juan falou por aqui, falou na palavra injustiça. Daqui a pouquinho a gente até vai ouvir a entrevista dele, entrevista coletiva que aconteceu antes do treino. Treino esse que está acontecendo neste momento, mas nós só podemos acompanhar o início, o aquecimento. Agora, então, o trabalho é com portões fechados. Vamos tratar assim, né, já que é o termo que normalmente a gente costuma usar, mas eles estão do outro lado aqui desse prédio, num gramado que está ali do outro lado, e a gente então fica sem poder acompanhar, sem poder ver como está essa atividade. Agora, essa situação do Guerreiro, a Federação Internacional dos Jogadores de Futebol, inclusive emitiu uma nota, emitiu um comunicado, dizendo que lamenta muito essa situação, colocando em dúvida essa decisão, né, da Corte Arbitral do Esporte, e também pedindo uma reunião urgente com a FIFA para falar sobre essa situação. Então, ainda é um caso que, em parte, é tido como definitivo, essa pena, essa suspensão por 14 meses, mas a Federação dos Jogadores ainda espera que possa ter alguma coisa a mais para se fazer nesse sentido. Agora, como eu disse, o Juan falou por aqui, comentou sobre essa situação do Guerreiro, e é a entrevista dele que a gente mostra agora. Muito chateado, né? Muito triste, né? Acho que é um sentimento entre nós jogadores de uma injustiça muito grande a que eles estão fazendo com o Paulo. E assim, não entra nem o aspecto que o Flamengo vai perder muito, porque isso é um fato. Entra pelo aspecto humano, né? Do nosso companheiro. Paulo é um grande atleta, né? Uma referência pra gente no Flamengo, é referência no país dele também. Eu, sim, conheci o Paulo, né, como adversário já quando ele tinha 17, 18 anos, desde o tempo da Alemanha. A gente se enfrenta e sempre foi um jogador leal, um jogador disciplinado, né, e não foi à toa que construiu a carreira que fez, né. E sim, nós estamos muito tristes com o que aconteceu com ele. Acho que a punição que ele teve de 6 meses já foi uma punição muito dura para aquilo que aconteceu, né? Ele realmente é um cara inocente e já tinha pago, né, mais do que devia, e realmente é lamentável essas coisas que aconteceram, né? A gente tem que dar força agora, principalmente para o ser humano, para o nosso amigo, porque é um momento difícil na carreira dele. Bom, falando mais especificamente sobre o jogo contra o Emelec, essa partida é tratada como decisiva por aqui, até porque uma vitória encaminha a classificação. Por outro lado, uma derrota pode deixar a situação um pouquinho perigosa, vamos tratar assim, né? O Santa Fé vem logo atrás e até o Emelec, que tem só um pontinho, ainda tem chances, mas assim muito remotas, de classificação. O desfalque do Flamengo, o mais recente para esse jogo, é realmente o Pará, esse jogador que sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito e aí então está em tratamento, está no departamento médico e aí fica fora dessa partida até mesmo do banco de reservas. Falando um pouco mais sobre a equipe, fica aquela dúvida especialmente a respeito do meio-campo. Se o Barbieri vai promover alguma alteração, né, já que o Diego volta a ficar à disposição para uma partida de Libertadores, treino fechado. Depois a gente vai tentar ver se descobre alguma coisa nesse sentido por aqui. Só vou informar vocês que eu estou sem retorno, acabou de cair aqui, a gente escuta um barulhinho, então qualquer pergunta nesse momento eu não vou conseguir responder, tá certo? Tá ótimo. Eu queria fazer uma pergunta para você, Carol, mas claro que vai ficar para depois, né? Muito obrigado a Carol Patati, trazendo informações direto do Ninho do Urubu para a gente, e ela ainda vai voltar, porque a gente tem as prováveis escalações das duas equipes, tem informações sobre o Vinícius Júnior. Tá no meio ali o Vinícius Júnior? É o 20 ali, ó. Tá ali. Né? Então a gente vai falar do Vinícius Júnior também e mais informações então do Flamengo, que tem o Emelec pela frente ao vivo no Fox Sports amanhã. Vamos colocar o grupo do Flamengo, por favor, na tela, porque fica mais fácil para discutir aqui a expectativa do torcedor do Flamengo. É claro que a expectativa é de vitória, né?
Mas vamos ver, em caso de vitória, o que acontece com o time do Flamengo? Classifica. Classifica. A ainda vitória já bota o time classificado. E ainda pode disputar a liderança do grupo na próxima rodada. Aí encara o River Plate fora de casa, vai ser um jogo fácil, mas o Flamengo pode garantir a classificação agora e depois pode abocanhar ainda essa primeira colocação. O Emelec é um time que já está aí eliminado, né, da competição e vem num momento muito ruim. Matematicamente ainda tem chance, o Emelec, mas é pouquíssimo provável. Nos últimos 12 jogos perdeu 8. É um time que vive um momento péssimo e agora vai tentar ainda se reencontrar no finzinho desse semestre. O técnico já pediu demissão, tá uma bagunça total. Tá. Vamos ver tweets, então, a participação do pessoal com a gente. Então, o Flamengo depende dele. A vitória amanhã já coloca o time nas oitavas de final da Conmebol Libertadores da América. Tweets na tela, então. Vamos lá, então. Ricardo Augusto. Uma verdadeira injustiça. Se fosse por uso de drogas, apenas seria cadeira elétrica? Está perguntando aí o Ricardo, dando a opinião. É uma substância encontrada na cocaína, né, que tinha. É por droga. Onde como chegou lá, o Guerreiro nega que tenha sido por consumo social. Ó o Já9, ó. Já9, injustiça. Acabaram com o sonho do cara. Bom, tá aqui, ó. Hashtag Boa Tarde Fox, para quem quiser participar com a gente, mandando mensagem aqui, ó. Hashtag Boa Tarde Fox. Você manda aí a sua opinião. Amanhã, aqui no Fox Sports, Flamengo e Emelec pela Libertadores.